Eba! Que bom começar o ano pertinho de você, coisa boa, viu? E falando sobre frustrações, as que ficaram por causa de 2019, mas como evitar as que podem chegar também perto da gente, só agora em 2020, recebendo o psicólogo Gabriel Maia, que já é de casa já, ajudando a tirar as dúvidas também. Ele está ensinando passo a passo como é que a gente faz as promessas agora nesse comecinho de 2020 e consegue chegar no final do ano com tudo cumprido, feliz e saudável. E ele falou, não me esquece só de me dar uma dica. Estou deixando no ar para eu também não esquecer, tá? Mas vamos até o Vale Sul com o nosso querido Igor. E agora eu tô aqui com o Claudinei. Claudinei. O que você cumpriu para esse ano? Por enquanto, o que eu quero para mim ter cumprido, eu não cumpri, foi emagrecer. Eu estou precisando emagrecer. Já tem uns 2 anos que eu estou prometendo e não aconteceu nada. Se Deus permitir, eu vou fazer isso. E aí, será que dá tempo? Conta pra gente. É com você, Gabriel. É com você. Sempre dá tempo, sempre dá tempo. Não existe limite para essas coisas, né? É importante a gente entender o seguinte, muitas vezes o comportamento de fazer a promessa, ele é muito controlado, por exemplo, com o fracasso do ano passado. Então, se vocês perceberem, muitas vezes as pessoas fazem promessas repetidas. Passa ano, entra ano, sai ano, e a gente vai e faz a mesma promessa. O que acontece? Quando a gente faz essa promessa novamente, a gente alivia um monte de sintomas como frustração, como culpa, como remorso de não ter cumprido a promessa do ano passado. Então, por isso que a gente fica repetindo e nada sai do lugar. Porque, de novo, apenas eu fazer a promessa não quer dizer que eu vou cumpri-la. O que controla o meu comportamento de fazer promessa não é o que controla o meu comportamento de executar a promessa. E como é que eu executo? Vamos lá. A gente estava falando se a promessa é minha ou se não é minha. A promessa é minha. Legal. Ela é alcançável? Isso é outra pergunta que ela tem que se fazer. Porque muitas vezes não é alcançável. A pessoa deseja muito, mas ela, naquele momento, naquele instante, ela não é alcançável. Ela é alcançável. Legal. Vamos destrinchar, vamos repartir aquela promessa, aquele objetivo final em pequenas partes. Então, eu vou colocar pequenos passos para que seja algo alcançável. É importante isso, gente. Se eu colocar passos, etapas muito longas ou muito difíceis, a chance de eu me esquivar e não produzir aquilo é muito grande. Vai se perder no meio do Você caminho. vai se perder no meio do caminho e aí você deixa a promessa de lado. Por exemplo, esse ano eu vou fazer academia. Estamos no dia 1º de janeiro, em março eu começo, porque depois vem o carnaval, aí você fica pondo muletas, desculpas, isso vai se perder. Isso é muito interessante, né? Acho que é cultural essa coisa da promessa, fazer promessa. Aí eu pergunto para vocês, hoje, dia 1º de janeiro de 2020, é diferente de 23 de outubro? Não, mesma coisa. Não é o mesmo dia? Mesma coisa? Se você quer algo, faça agora. Hoje. Se você tem um plano traçado, estratégia montada, começa amanhã. Até você não porque precisa você esperar não o ano sabe que o vem. tempo que tem pela Perfeito. frente, né? Perfeito. Escorre, né? Não é, Luquinha? Só não vai ser impossível também, viu, gente? Faz umas coisas impulso aí. Eu quero comprar um castelo. Pelo amor de vai se Deus, frustrar. vai com cuidado aí, né? Ou entra em dívida também, né? Você abusou muito na festa de virada de ano? Sim. Do álcool, além de ter Não. comido muito. Hora de conferir dicas, então, com a Vale Infusões, vale a pena ter saúde. Olá, meu nome é Sandra, eu sou nutricionista da Clínica Vale Infusões. E hoje nós vamos falar sobre os excessos, né, depois das festas. Se exageramos nessas festas, o que fazer no dia seguinte? Melhorar a hidratação, porque o álcool ele acaba desidratando e leva à hipoglicemia. Aumentar água de coco, sucos detox, sucos com couve, com gengibre, com salsão, maçã, são as melhores dicas. É claro que a alimentação sempre leve muitas saladas, muitas frutas frescas, frutas que tenham mais líquidos como melancia, abacaxi, melão. Essas são as dicas de hoje e até a próxima. Produção, vamos pôr esse quadro no Face e no Instagram, tá, Luquinha? Porque quem manguaçou todas, então já tem as frutinhas certas aí. Mas não pode ficar manguaçando, gente. Porque, né, uma vez pode entrar em coma alcoólico, pode fazer besteira, entendeu? E não vem dizer que não lembra, não, porque lembra. E o álcool é muito sério mesmo. A gente sempre fala aqui dos malefícios que são muito grandes, né? Olha só, interessante. Vamos falar direto com que nem a Joana de São José,
diz que não conseguiu emagrecer nada em 2019, mas quer emagrecer em 2020. E ela fala que o problema é que ela já comeu muito na ceia. Ou seja, ela queria uma coisa e ela já começou errando. Olha só que interessante. A hora da ceia não é a hora da dieta. Não. Olha só para você ver como eu preciso de estratégia, olha para você ver como eu preciso entender o que é emagrecer, né? E outra, chega de projeto isso, projeto verão, projeto inverno, projeto primavera. Tem que ser um estilo de vida, tem que ser um hábito. Então, não se preocupe que você comeu tudo o que você queria na ceia, não tem problema nenhum. O importante é, qual é o seu plano para esse ano? Você já procurou um profissional de nutrição, você já procurou um profissional educador físico, você já tem uma rotina, um cronograma estabelecido de alimentação, de atividade física, de descanso. Isso é muito mais importante do que você ter exagerado na ceia. Então, de novo, né, qual é o foco? Né? Para que eu tenho que prestar atenção? Preciso prestar atenção para o ano, não para um dia só. Agora, eu comentei com você no intervalo, vou poupar o nome do querido que pediu para não falar. A meta dele, o ano passado, o objetivo dele era perdoar o pai que se separou da mãe, porque a mãe pegou uma traição, etc. e tal. Ele se sentiu ferido pelo pai ter traído a mãe. Perfeito. Mas ele prometeu que ele iria perdoar o pai e não conseguiu. Então ele quer saber como é que ele pratica esse exercício de perdão para aliviar. Ele se sente muito pesado, Gabriel. Esse é mais um exemplo de como apenas fazer promessa não quer dizer absolutamente nada. Sim. É uma situação muito complexa que esse telespectador está trazendo, porque perdoar, o comportamento de perdoar é um comportamento aprendido desde criança. Sim. Se eu não aprendi a perdoar, não vai ser do dia para o outro que eu vou conseguir perdoar. Então, o que eu indico para ele, ainda mais que envolve pai e mãe, que são coisas tão necessárias nas nossas vidas, são tão importantes, procurar uma psicoterapia para você entender de que maneira você pode perdoar o seu pai. É um processo, e muitas vezes é um processo longo. Então, não existe uma dica para que você consiga perdoar. Existe uma dica para um caminho que você possa trilhar para se aproximar desse perdão. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho mais dicas aí para a gente cumprir tudo que a gente quer nesse ano de 2020, viu, Luquinha? Só interessante, que minha avó, quando tinha cachorrinho dela, como que fazia? A minha avó. Minha avó fazia Era isso o Barney, também. não era? Era o Barney, Ah, isso tá, mesmo, eu o cachorrinho. Ou a fofinha também, que já faleceu faz tempo. Enfim, ela dava o restinho de comida para ela. No final do Sim. almoço era isso. Eu já sou da época de dar ração. Agora tem essa nova geração, gente, que está contratando essas empresas especializadas em alimentos naturais e balanceados para os cachorros, que não tem conservantes nem agrotóxicos. Eles vão comer melhor que a gente. Olha que bonitinho, E totalmente eles ficam tudo fitness. felizinhos só. Imagina que demais. Agora fica aquela pergunta, eles têm que gostar, Com certeza, é verdade. né? É verdade. Outros 500 Põe aquela já. geladeira de frango assado, sabe aquele negócio que Nossa, fica girando, e uma respira. comidinha dessa, vamos ver qual que ele vai escolher. Ah, geladeira. Não tô até a falando gente. que não é boa essa. Vai no forninho lá, com certeza. É que nem você falar, você precisa fazer regime, põe um pastel. Né? Difícil. É difícil, né, gente? Próximo bloco a gente vai ver esses exemplos. E vovós charmosas viram modelos após a aposentadoria. Ai, que bonitinho. Mas agora também é momento de carinho especial. Oi Lucas, Sol, a todo mundo do Falando Nisso. Eu queria desejar para vocês um ótimo 2020 com muito sucesso, muita alegria e que vocês continuem vestindo a camisa do Falando Nisso, viu? Um ótimo ano, muito sucesso e um beijo. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.